Fala galera, análise pré-jogo de Atlético Mineiro e São Paulo pela 37ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando a nossa análise pelo Atlético Mineiro. Nas últimas 10 rodadas foram 6 jogos em casa, 2 derrotas e 4 vitórias, dando aí 67% de aproveitamento para o Atlético Mineiro nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, para a gente entender um pouco melhor o desempenho do Atlético Mineiro, a gente vai ver uma posse de bola equilibrada, né, com os adversários, 52% a 48%. A gente vê o Atlético Mineiro com um pouquinho menos de expectativa de assistências, 0,71 contra 0,82 em média dos adversários. A expectativa de assistências é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. E a gente vê aí o Atlético Mineiro indo ligeiramente inferior aos seus adversários. Também em finalizações, 12,7 em média para o Atlético Mineiro contra 14 dos adversários. Mas quando a gente olha para a expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado considerando a qualidade das oportunidades criadas, a gente já vê o Atlético Mineiro indo melhor. 1,35 em média contra 0,88. Então, apesar de ter um pouco menos de finalizações, o Atlético Mineiro consegue dar a qualidade nas oportunidades que cria, tendo uma expectativa de gols aí maior do que os adversários em média. Quando a gente considera a qualidade das finalizações também para estimar esse número de gols que uma equipe deveria ter marcado, o Atlético Mineiro também é superior aos adversários, 1,5 de expectativa de gols contra 1,03 em média dos adversários. E olhando para o número de gols efetivamente marcados, a gente vê o Atlético Mineiro na frente também, 1,83 em média contra 0,83. Então a gente vê em alguns momentos o Atlético Mineiro praticamente em equilíbrio com os adversários, né, nas 3 primeiras estatísticas aqui. E quando a gente olha para a expectativa de gols e gols efetivamente marcados, o Atlético Mineiro indo melhor. Para a gente entender um pouco melhor a representatividade desses números, eu trago aqui uma graduação que vai desde 1 estrela, representando um número baixo ou muito baixo, até 5 estrelas, representando um número muito alto. Pelo lado do Atlético Mineiro, a gente vai ver 4 estatísticas aqui com 3 estrelas e 2 estatísticas com 2 estrelas. Então a gente poderia dizer um desempenho no máximo mediano do Atlético Mineiro na média dessas partidas. Já os adversários, a gente tem aqui uma estatística com 4 estrelas, 4 estatísticas com 3 e uma estatística com 2, né? Então a gente talvez pudesse dizer aí um desempenho mediano dos adversários nesses jogos contra o Atlético Mineiro, porém os adversários indo pior aqui na estatística de gols marcados, né? E aí o Atlético Mineiro conseguindo ter esse aproveitamento aqui relativamente bom de 67%. Agora vamos olhar para os números do São Paulo. Então, nas últimas 10 rodadas, o São Paulo fez 6 jogos fora de casa, 3 derrotas e 3 empates, apenas 17% de aproveitamento nessas partidas. Olhando para as estatísticas desses jogos, a gente vai ver que o São Paulo tem mais posse de bola, 59 a 41, mas perde aqui em todas as outras estatísticas, principalmente no número de gols marcados. Então, em termos de expectativa de assistências, o São Paulo vai pior, 0,88 contra 0,56. Número de finalizações, praticamente metade aí do número de finalizações dos adversários, que tiveram aí 13,5 finalizações em média contra 7,3 do São Paulo. Por consequência, a expectativa de gols do São Paulo também é menor, 1,1 dos adversários contra 0,66. E quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa do São Paulo, né, fica uma discrepância ainda maior em relação aos adversários, que tem aí 1,46 em média contra 0,68 do São Paulo. E em termos de gols efetivamente marcados, o São Paulo perde de lavada aí 1,5 gols em média para os adversários e apenas 0,17 para o São Paulo. Marcou apenas um gol no empate contra o Atlético Paranaense nessas últimas 6 partidas. E olhando agora para a graduação desses números todos, a gente vai ver que os adversários têm um desempenho aí de fraco para mediano, né? 3 estatísticas com 2 estrelas e 3 estatísticas com 3 estrelas, e o São Paulo com um desempenho relativamente fraco, né? Apesar de ter posse de bola, né, com 4 estrelas aqui, todas as outras estatísticas com apenas 2 estrelas, então fica nítido aí que o desempenho do São Paulo é pior do que os adversários, e isso reflete bem aqui no aproveitamento do São Paulo de apenas 17% nas últimas partidas. E para a gente fechar nossa análise, eu trago aqui palpites de resultado para esse jogo, só reforçando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz? Simulei aí 10 mil partidas entre Atlético Mineiro e São Paulo, olhando
para a expectativa de gols e para a expectativa de gols pós-chute que Atlético Mineiro, São Paulo e seus adversários nessas últimas partidas conseguiram criar. Quando a gente olha para a expectativa de gols, a gente tem um cenário aqui de favoritismo para o Atlético Mineiro, né? 44% de probabilidade de vitória, 30% de probabilidade de empate e 27% para o São Paulo. E quando a gente olha pelo lado da expectativa de gols pós-chute, aí o favoritismo do Atlético Mineiro aumenta ainda mais, 51% de chance de vitória, 27% de empate e apenas 23% para o São Paulo. Então fica nítido aí um favoritismo para o Atlético Mineiro, seja quando a gente olha pelo viés da expectativa de gols ou da expectativa de gols pós-chute. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Atlético Mineiro e São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!